Capítulo 5. Repreensão e correção ministradas a pecadores presunçosos. Passo então a tratar dos erros que estão do outro lado, dos que acham que suas corrupções estão mortificadas quando na verdade não estão. O coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e um feixe de malícia. E o homem em si é uma criatura orgulhosa e muito propensa a ter um alto conceito sobre si mesma. Há três tipos de erros que os homens perversos cometem ao pensar que suas corrupções estão mortificadas quando de fato não estão. Primeiro, concluem que as corrupções estão mortificadas porque encontram uma oposição contra certos pecados. Segundo, deduzem que as iniquidades estão mortificadas porque encontraram em si mesmos o poder da graça restritiva. Terceiro, entendem que suas corrupções estão mortificadas porque deixaram e abandonaram alguns de seus pecados. Um homem pode ter sido um adúltero, um blasfemo, um bêbado e assim por diante nos tempos antigos, mas não é mais agora, e por isso conclui que suas corrupções estão mortificadas. Esses são os três tipos de erros que os homens ímpios cometem em relação à obra de mortificação. Abordarei os dois primeiros neste capítulo, e o terceiro no próximo, mostrando a fraqueza e a insuficiência desses argumentos como evidência de uma obra de mortificação no coração. Logo, vamos ao primeiro. Caso 1. Um homem perverso conclui que suas corrupções estão mortificadas porque acha em si mesmo certa oposição contra alguns pecados. Resposta. Uma oposição ao pecado pode proceder da luz da consciência natural, que é capaz de convencer alguém do que é errado e do que não é. Até os homens maus podem ter uma lei dentro de si que os faz odiar, combater e resistir a alguns pecados escandalosos, como impureza sexual, embriaguez, dentre outros. A consciência pode acusá-los quando eles fazem mal, e desculpá-los quando praticam o bem. Ora, trata-se apenas de uma generalização. A partir de agora, tratarei de casos específicos e imploro, dê-me um pouco de atenção, pois não creio que haja um homem ou mulher vivente, ainda que tão miserável e vil, que não tenha resistido a alguma corrupção e impulso pecaminoso no coração em um momento ou outro. Assim, vou mostrar-lhe 8 exemplos particulares em que um homem não mortificado ainda pode resistir a corrupções. Ele pode se opor a elas por, primeiro, brincadeira; segundo, moderação; terceiro, parcialidade; quarto, hipocrisia; quinto, vilania; sexto, constrangimento; sétimo, fraqueza; e oitavo, política. Primeiro, você tem um coração não mortificado caso se oponha à corrupção por brincadeira? Um homem assim luta contra o pecado como os atores em um palco. Eles fingem ferir um ao outro e parecem golpear e cortar um ao outro, porém nunca deferem uma ferida mortal ou tiram uma única gota de sangue do oponente. O embate é meramente por esporte e exibição. Assim, quando um homem iníquo se opõe e resiste à corrupção, é tomando o cuidado de não ferir o pecado. Todavia, um homem mortificado luta contra o pecado com sinceridade, pelejando contra ele, não como um esgrimista, mas como um guerreiro que enfrenta seu inimigo mortal, sabendo que é matar ou morrer. Um homem piedoso encara o pecado como o opositor máximo de sua alma. Ele sabe que está lutando pela própria sobrevivência. Agora, considere por si mesmo se, ao se opor ao pecado, você o faz apenas por brincadeira. Essa oposição nada vale. Segundo, você tem um coração não mortificado caso se oponha à corrupção com moderação. Talvez você reconheça o pecado como o pecado e trabalhe para se lhe opor, resistindo e lutando contra suas corrupções. Contudo, o faz com moderação e não fará muito dano ao pecado. Você lida com o pecado como Davi com Absalão, dizendo: trate o jovem com brandura por minha causa, segundo Samuel 18:5. Deste modo, pode ser que você lide com ternura com os pecados, opondo-se a eles com moderação, mas o homem mortificado ataca suas concupiscências com uma santa crueldade, não se compadece do pecado e não dá trégua às suas concupiscências. Os pecados não o pouparão e, portanto, ele também não os preservará. Terceiro, o seu coração não está mortificado caso você se oponha com parcialidade ao pecado, resistindo a alguns deles, mas permitindo suas amadas carnalidades. Pode ser que se oponha à embriaguez, porém se permita cometer outro pecado, como pesos ou medidas falsas.
enganando os outros em sua loja e comércio. Ou talvez se oponha ao adultério e à fornicação, mas ceda e se entregue à luxúria no coração. A mortificação, no entanto, é como a morte para o corpo, que se apodera de todos os órgãos e partes do ser. Assim, se alguém não se opõe a todo o pecado, é um estranho à mortificação. Ele lida com os seus pecados como Saul fez com os amalequitas em 1 Samuel 15. Embora os tenha matado, ele salvou Agag, o seu rei, e o melhor das ovelhas e do gado quando devia destruí-los todos. Da mesma forma, se uma pessoa se insurge contra alguns pecados enquanto abriga e cede a outros no coração, assim como Saul perdeu o reino por causa de sua parcialidade, ela também, por indulgência e parcialidade por alguns pecados convenientes ou encantadores, perderá sua alma. Poupar Agag custou a Saul a perda de seu reino, e preservar qualquer luxúria em seu coração fará com que você perca o reino dos céus. Quarto, você tem um coração não mortificado caso se oponha ao pecado com hipocrisia ou com falsos objetivos e razões. Quando um homem se opõe ao pecado não porque o impede de fazer o bem, mas sim de receber o bem, ele se opõe ao pecado hipocritamente. Ele nunca contraria o pecado porque o bloqueia na oração e interrompe seus deveres sagrados, como ouvir e ler a palavra e assim por diante, apenas porque o priva de receber o bem. Ele sabe que isso o manterá longe do céu, da felicidade e da glória, o bem que ele deseja e espera. Ele não se opõe ao pecado porque é repugnante para a glória de Deus, e sim porque contraria e nega a sua expectativa. Quinto, você tem um coração não mortificado caso afronte o pecado com vilania, ou apenas o medo do inferno e da ira vindoura o faz existir a uma corrupção presente, mas você não se importaria com os pecados que cometeu se o inferno e a punição não o seguissem. Um homem se opõe ao pecado de modo vil quando o faz simplesmente porque Deus pune o pecado, e não porque o odeia. Porque o pecado provoca a justiça vingativa de Deus, e não porque é contra a santidade e pureza de Deus. Porque há um inferno para o pecado, e não por haver um inferno no pecado. Contudo, um homem piedoso opõe-se ao pecado devotamente. Se não houvesse diabo no inferno, nem castigo para o pecado, ainda assim um homem piedoso o odiaria por causa da sua imundície, e porque há um inferno no pecado. Ele entende ser pior do que o próprio inferno. Sexto, você tem um coração não mortificado quando se opõe ao pecado por constrangimento. Muitos homens se opõem à corrupção no coração, mas só porque são assombrados pelos protestos e convicções da consciência. Tal homem nem tem tanta luz na consciência natural, não consegue ceder ao pecado sem alguma relutância. De bom grado, sacudiria a sua consciência pesada ou então a adormeceria para que ela não cumprisse o seu dever e para que ele pudesse pecar em paz e segurança. A oposição ao pecado não é nenhuma evidência de mortificação. Sétimo, você tem um coração não mortificado quando se opõe de maneira fraca e lenta às corrupções. No início, quem sabe, você tenha resistido resolutamente às corrupções, porém com o tempo ficou fraco, cansado e negligente na oposição ao pecado. Anteriormente, não suportaria a embriaguez ou a impureza sexual. Contudo, agora é mais flexível e cede ao pecado. Muitos homens em oposição ao pecado são como soldados franceses em batalha, dos quais se diz não haver homens no mundo que façam um ataque mais feroz. No entanto, se encontram uma boa resistência do inimigo, a coragem rapidamente esmorece, intimidando-lhes a determinação. E então nenhum homem é mais covarde e temeroso do que eles. O mesmo pode ser dito de você? Quem sabe, a princípio, você estivesse muito decidido contra o pecado, mas quando o diabo lhe atacou com uma carga feroz, o coração enfraqueceu-se cedendo e agindo de acordo com o pecado. Balaão fez isso quando Balaque mandou chamá-lo para amaldiçoar Israel. No princípio, ele se recusou a ir. Disse aos príncipes de Balaque: "Vão para sua terra, pois o Senhor recusou-se a me dar permissão para ir com vocês." Números 22, 13. E mais uma vez no verso 18 ele disse: "Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da palavra do Senhor meu Deus para fazer menos ou mais." Até este ponto, você poderia achar que Balaão era um homem muito bom. No entanto, quando o rei mandou chamá-lo pela terceira vez, ele concordou. Foi. Objeção. Alguém pode argumentar
que Deus o mandou ir, e portanto isso é desculpável. E Deus veio a Balaão à noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. E, no entanto, quando Balaão os acompanhou na manhã seguinte, a ira de Deus se acendeu contra ele. Como isso é possível? Deus pode ficar zangado com o homem por fazer o que ele manda? Resposta: eu respondo. A. Deus ordenou que ele fosse com uma condição: se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, não lemos que os homens o chamaram. B. Deus o mandou ir, no entanto, como se manda uma criança teimosa fazer alguma coisa quando ela quer, porque quer fazê-la. Bom, seja como você quiser, faça do seu jeito, e depois veja no que vai dar. Deus diz o mesmo a Balaão: se está decidido a ir e ama o dinheiro, o salário da injustiça, muito bem, então vai com eles e veja o que acontece. C. Deus ordena que ele vá não para amaldiçoar Israel, mas para que o abençoasse. Ora, o texto diz: e a ira de Deus se acendeu contra ele. Deus mandou Balaão ir para que abençoasse Israel. Contudo, ele foi com a intenção de amaldiçoar Israel. E por isso, o Senhor se irou contra ele. Da mesma forma, pode ser que você, como Balaão, recusasse-se a satisfazer seus desejos uma ou duas vezes, porém os abrace na terceira vez. Embora se oponha ao pecado resolutamente no início, se você desanimar, tornando-se covarde e fraco, é sinal de que seu coração ainda não está mortificado. Oitavo, você tem um coração não mortificado caso se oponha politicamente ao pecado. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Pode-se dizer que um homem se opõe ao pecado por política de duas maneiras. A. Quando o faz para evitar o julgamento alheio que segue o pecado, e não por causa do julgamento espiritual que o acompanha. Ele se opõe ao pecado por política. Foi o que Abimeleque fez em Gênesis 20. Quando soube que Sara era a esposa de Abraão, ele a deixou ir, dizendo a Abraão: que nos fizeste? E em que te ofendi, para que trouxeste sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Um homem iníquo pode se opor ao pecado porque sabe que ele pode trazer o mal sobre seu corpo, sua casa ou seu reino, mas não porque desonre a Deus. B. Um homem se opõe ao pecado politicamente quando contraria um pecado para que consiga abrigar outro pecado, causando menos suspeitas. Talvez você tenha deixado a embriaguez para guardar outros pecados sem que suspeitem dos demais erros. Ao fazer isso, você age como um político, amaldiçoa a própria alma por aparências externas. Descrevi as 8 particularidades pelas quais se vê que alguém pode se opor ao pecado de forma zombeteira, moderada, parcial, hipócrita, servil, fraca ou política. Ora, se você não for levar adiante a oposição às suas concupiscências, não poderá concluir que uma obra de mortificação foi forjada em seu coração. Isso responde ao primeiro erro que os ímpios cometem na oposição às corrupções. Caso 2. Talvez alguém afirme: não apenas me oponho à corrupção, mas bendito seja Deus, também as reprimo e as mantenho subjugadas, para que não se manifestem na minha vida e na minha comunicação. Portanto, visto que tenho um poder que me permite restringir e subjugar as corrupções, espero que meu coração esteja mortificado e que tudo esteja bem comigo. Resposta. Ao responder a tal argumento, devo reconhecer que é um bom passo no caminho para o céu tanto um homem se opor, quanto impedir que suas concupiscências sejam vistas em ação. No entanto, tenho 3 palavras a dizer-lhe, a fim de que não se engane. Primeiro, um homem pode conter-se da prática de alguns pecados meramente pelos princípios e ditames da natureza. Lemos que Sócrates professava o hábito da castidade. Ele dizia que nunca teve um pensamento luxurioso, um olhar lascivo ou um ato de impureza sexual em toda a sua vida. Não obstante, era um pagão. E lemos que Catão tinha tanto medo da embriaguez que nunca bebia vinho suficiente sequer para se refrescar. Homens como esses têm superado muitos cristãos ao se guardarem do pecado. Segundo, as concupiscências podem ser restringidas pela força da educação religiosa e do exemplo. Em 2 Reis 12:2, lemos que Jeoás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o instruiu. Jeoás fez o que era reto aos olhos do Senhor enquanto Joiada estava vivo. Porém, quando este morreu, então Jeoás agiu perversamente.
Ele conteve o pecado durante o período em que viveu sob a orientação de um homem bom, porém mais tarde, a iniquidade irrompeu. Talvez você esteja sob o olhar rigoroso de mestres e tutores. O pecado pode ser refreado enquanto você estiver sob a tutela deles. Todavia, quando se tornar um homem e puder fazer o que quiser, poderá se ver correndo atrás de muitos pecados que agora são restritos pela instrução e supervisão, não pela mortificação. Terceiro, um homem pode restringir as concupiscências abstendo-se de alguns pecados, somente por causa do terror e problemas de consciência que recaem sobre ele. A consciência lhe diz que existe um inferno preparado para ele se continuar cometendo determinados pecados. É como se tivesse lampejos do fogo do inferno em seu rosto, e por isso não ousaria cometer tal pecado. Imagine um cão que tem um osso diante de si, mas o bastão de seu dono está sobre ele. Se agarrar o osso, seu mestre o golpeia com o bastão e faz com que deixe o osso em paz. A única coisa que mantém o cão longe do osso é o medo do bastão. O mesmo se aplica ao homem perverso. Se não fossem os tormentos e terrores de consciência que o perturbam e assustam, ele não hesitaria em se entregar a qualquer pecado ou maldade. Restrição como esta não indica de forma alguma que seus pecados estão mortificados. E vou mostrar-lhe 3 casos particulares em que o pecado pode ser controlado, embora não mortificado. A. O controle do pecado não é por mortificação, se esse dever for um fardo, se não for voluntário, mas obrigatório, e não se alinhar com a sua vontade. Talvez você seja incapaz de cometer alguns pecados por causa da doença ou falta de oportunidade, e isso é uma dor e um peso para você. Se este é o seu caso, você tem um coração nada mortificado. Ora, um homem piedoso é impedido de pecar de bom grado. Ele considera felicidade e uma grande misericórdia ter o pecado contido. Portanto, examine seu próprio coração. Se ele o entristece pelos pecados refreados e por não poder desfrutar de prostitutas, embriaguez e satisfazer suas outras concupiscências, cedendo a todo tipo de pecado, se é o que lhe ocorre, por certo, não existe qualquer centelha da graça mortificante dentro de você. B. A restrição do pecado não é por mortificação se você corre ansiosamente atrás de um pecado quando o impedimento é removido. Quem sabe seja controlado por um olhar vigilante que age sobre você, de modo que não pode ir atrás da imoralidade sexual, da bebida, da violação do dia do Senhor e assim por diante. Ou talvez seja doente e, portanto, incapaz de cometê-lo. Contudo, se depois que essas restrições são retiradas, você corre atrás desses pecados, é um triste sinal de que seu coração não está mortificado e que você não está longe do julgamento e da condenação, pois a restrição do pecado faz com que corra atrás dele com ainda mais ansiedade e urgência quando mais tarde essa restrição é removida. C. A privação do pecado não é mortificação se atingir apenas os atos externos e mais grosseiros do pecado, não os males internos e secretos. Como já disse, é possível abster-se de pecados grandes e escandalosos pela mera luz e instinto da natureza, assim como Sócrates e Catão, que eram pagãos, o fizeram. E, portanto, a menos que a restrição do pecado se entenda tanto aos pecados profundos quanto aos íntimos, bem como às transgressões evidentes e notórias, não se pode concluir que o poder da graça mortificante está operando no coração. A própria luz da natureza ensina e convence o homem de que ele não deve mentir, roubar, xingar, beber em excesso, cometer atos sexuais imorais, etc. No entanto, embora um homem perverso possa suprimir esses grandes e clamorosos pecados, não pode subjugar pecados menores e menos evidentes, pois não é capaz de discernir esses pecados dentro de si mesmo. Ele pode considerar que não há mal algum em tais transgressões interiores. Assim, lemos que Aristóteles considerava virtudes muitas coisas que as escrituras condenam como vícios. Esses pagãos consideravam a zombaria uma virtude, mas Paulo nos diz que é um pecado, e portanto nos aconselha a evitar conversas tolas e chocarices, como coisas impróprias. Aristóteles também considerava nobre que um homem tivesse uma opinião elevada sobre si mesmo, e que merecesse grandes lugares de honra e reputação neste mundo. Porém, Paulo considera orgulho do coração um homem ter um alto conceito sobre si mesmo. Romanos 12, 3. Estou apenas indicando tais coisas por alto,
a fim de que você possa entender que a luz da natureza não ilumina o suficiente para revelar muitos pecados, sobretudo se forem males pequenos e íntimos. Uma pessoa pode suprimir pecados abertos e notórios sem nunca ter o poder da graça operando em seu coração. A verdadeira mortificação restringe os pecados internos e secretos, de modo que todos os esforços de um homem lhes contestam, da mesma forma que se opõe aos males mais visíveis e evidentes. Logo, termino de escrever os 2 primeiros tipos de erros que os homens ímpios cometem ao pensar que suas corrupções estão mortificadas, quando na verdade não estão.